Jones Manuel saiu do PCBR, Paulo Galo comentou isso no podcast Três Irmãos e eu preciso falar sobre isso. Não para defender o Jones cegamente, mas para mostrar como essa situação está diretamente conectada com o que a gente fala aqui nesse canal, que é a masculinidade, o patriarcado atrapalha a nossa evolução e coloca a gente em lugares muito delicados e muito difíceis. Primeiro a gente precisa deixar muito claro que o que o Jones disse na carta não foi meu partido não pode mexer no meu canal. Isso foi uma leitura preguiçosa que o Paulo Galo fez da carta. O que o Jones faz, o que o Jones escreve na carta é uma crítica muito embasada e muito concreta ao partido. Eu sou militante do PCBR e não cabe a mim aqui comentar porque isso é uma discussão, né? E isso vai ser um debate que a gente vai resolver internamente. Mas eu não vejo problemas na crítica que o Jones fez. Inclusive, sinto muita empatia e me coloco no lugar dele. Talvez, na posição dele, eu tenha uma perspectiva diferente. E eu acho que aí faltou um pouco de empatia para o Galo na hora de fazer a sua análise. Mas também não posso negar que o Galo aqui tem pontos legítimos, né? Ele levanta e ele pontua que a dependência da esquerda em torno de figuras carismáticas é um problema real. Tem muita gente que acha que seguir o YouTube marxista preferido já é militância, ou que apertar o botão na hora de votar já é o suficiente. E isso enfraquece a mobilização de base. Nesse ponto, o Galo tem certa razão. É um pouco da tese de que o processo institucional, ele domestica e também tem respaldo histórico, né? Por exemplo, a gente vê o próprio Boulos, ele é a prova viva disso, né? Dessa domesticação pelo processo institucional. Vide, Boulos, a luta ali que foi desmantelada, né? Dos moradores de Jaguaribe em Osasco, né? A gente estava lá junto, a gente viu esse processo de desmobilização dos moradores, da luta que estava acontecendo, e que estava, obviamente, a gente não tem que romantizar a luta por moradia, né? As pessoas não deveriam ter que lutar por moradia, mas a sua função lá foi desmobilizar a luta que estava tendo pelo despejo, né, da ocupação que tem lá no bairro de Jaguaribe, nas favelas 13, 14, Anísio da Silveira e Paulo Soares. Mas o Galo também tem pontos que simplesmente não se sustentam. O primeiro deles é colocar o Jones na mesma linha do Lula e do Boulos, né? E ignora totalmente a trajetória do Jones, né? Que tem 15 anos de militância comunista, saiu do PCBR se recusando a conciliar, né, com o governo Lula, né? Porque era o que o PCB queria. Ele não mudou uma vírgula, né, no seu discurso até hoje. Segundo, o Galo, ele diz que o jogo já foi perdido em 2007. E aí, Galo, desculpa, cara, isso não é uma posição política, isso é uma declaração de derrota histórica. A luta de classes, ela não tem prazo de validade. E o terceiro e mais importante é que o Galo diz que o Jones deveria estar fazendo greve, revolta popular, aumentando as fileiras do partido. Mas quem organiza isso, Galo? Com qual recurso, né? Com quem bancando? Né? A carta do Jones responde exatamente essa pergunta, né? E a resposta é dolorosa, porque a gente do campo da esquerda radical, da esquerda revolucionária, a gente está estagnado na falta de estrutura. A gente não tem estrutura para fazer essa construção de base. E aí tem uma coisa que é o que conecta aqui a pauta desse canal com esse acontecimento, com essa crítica, que vai além da análise política e que eu preciso nomear. O Galo, ele fala com uma autoridade de quem já sabe como a história vai terminar. Ele não está propondo debate, né? Ele está proferindo o veredito. Ele diz que o Jones vai se perder e que já era. Ele já sabia, né? Isso é uma dinâmica masculina muito específica que a gente vê muito na esquerda, né? A necessidade de ser o guardião da pureza. O que resistiu enquanto os outros cederam, o que nunca errou. E essa posição política, ela tem um custo enorme, porque ela produz mais prazer em apontar o erro do outro do que em construir algo junto. O Galo diz que a crítica à esquerda, que ele faz essa crítica à esquerda por afeto, porque ele precisa dela.
Mas, Galo, aí é o ponto que não fecha, cara, porque o afeto ele não aparece na prática. A sua crítica, ela é uma crítica de quem testa, não de quem quer construir alguma coisa. E a pergunta que fica é, cadê a proposta, Galo? Cadê você dizendo, Jones, eu discordo nisso, eu discordo nessa tática, mas vamos pensar junto o que fazer? Não tem essa construção. Muito pelo contrário, você faz uma crítica dizendo, tá indo aonde? Já era. Isso, Galo, é encerramento, isso não é diálogo. Mas aqui está o ponto central. Galo e Jones concordam no essencial. O governo Lula não representa os trabalhadores. O PSOL entrou na ordem burguesa e a esquerda tem um problema de delegação à luta a figuras. A transformação não vem de cima para baixo. A divergência é tática, mandatos parlamentares como tribuna versus organização de base sem mediação institucional. E as duas posições têm tradição histórica, as duas têm limites. Nenhuma das duas sozinha resolve, né, o que a gente tem de problema. O que impede que esses campos se articulem não é só a divergência em si. É o orgulho de estar certo e a satisfação de dizer, tá vendo? Eu sabia quando o outro tropeça. A unidade da esquerda radical não vai ser construída pelos que nunca erraram. Ela vai ser construída por quem reconhece que a luta contra o capital, contra o fascismo, contra a miséria, é maior do que qualquer disputa sobre quem tinha razão. Jones assumiu seus erros na carta, e isso tem mais valor político do que qualquer veredito proferido de fora, com a segurança confortável de quem não estava lá, quando as contas chegaram. A questão não é quem está certo, a questão é o que a gente vai construir juntos. E antes de finalizar esse vídeo, quero deixar muito claro que eu sou um admirador do Paulo Galo. Sou morador de Santo Amaro, aqui em São Paulo, do Largo 13, e o incêndio ao Borba Gato foi um ato extremamente importante, né? Extremamente relevante para o nosso campo, né? E o Paulo Galo hoje, inclusive, tem assim como o Jones, também tem pago as consequências disso de forma individual. Então, mais do que nunca, eu acho que é importante a gente reforçar essa necessidade de empatia entre a gente. Em vez de a gente se concentrar nas diferenças, a gente se concentrar nas concordâncias, nas confluências, e não se dividir, né? Se unir.